de infraestrutura e colaboração de parceiros. Quando a gente fala de infraestrutura, eu trouxe uma análise comparativa aqui, mais para a gente ter uma proporção de tamanho, quanto a gente está com, não deficitário nesse setor, mas com bastante oportunidades. Desde 2010, na verdade, o investimento nessa parte de infraestrutura ainda é meio tímido. Né? O investimento de 2010 que bateu lá 7,46 milhões, só nos últimos 4 meses aí do ano 2023 foram investidos 90% desse valor. E ainda a gente tem muita coisa para ser feita. Eu trouxe uma análise comparativa aqui com a China, né, e em proporção de estradas. China hoje tem 1,8 milhão de estradas e 81% delas são pavimentadas. Enquanto o Brasil não fica muito atrás com relação a quilômetro de estrada, 1,7 milhão, e apenas 13% delas são pavimentadas. Então, fico imaginando se a gente tem toda essa tecnologia embarcada, tudo isso que a gente colocou nos slides anteriores, a gente tem isso embarcado para a nossa realidade, e se a gente fizesse uma inversão, colocasse o Brasil dentro da China, ele seria uma potência de supply chain, com certeza com os custos muito menores. E uma expectativa que estradas ruins, buracadas, aumenta custo, então encarecem até 50% do transporte. Então, grande parte dos custos nossos relacionados a transporte ou à entrega está muito correlacionado ao tipo de malha, e esse custo de 50% vai chegar em alguém e chega possivelmente também no cliente final. Bom, falando aqui sobre ambiente social e governança corporativa, essa sigla ESG, se os senhores não ouviram ainda, vão começar a ouvir, ver com mais frequência, que é uma tendência agora para 2024 até, né, é uma tendência que começa agora em 2024 e vai seguir para frente, que é uma tendência visando redução de custo. E quando a gente fala de redução de custo, a gente fala de circulação de veículos, atrelando muito ao processo de roteirização. Então, se eu tenho uma roteirização boa, uma clusterização boa, o mapeamento do que eu preciso fazer, a distribuição correta, eu tenho menos tempo o carro utilizando as malhas, eu tenho menos tempo o carro circulando e é menos emissão de gases que a gente tem aí na atmosfera. Redução de embalagens, eu trago uma curiosidade aqui também. Redução de embalagem, acho que grande parte dos senhores tem o celularzinho da maçã. Quem comprou essa versão, vamos lá, da versão 8 até a 10, quando comprou, viram que a caixa era bem maior. Hoje você compra a última versão, a caixa tem praticamente a espessura do celular. Então, foi até uma briga recente com relação ao carregador, né? Gerou muita desconforto para os clientes, mas é uma tendência de redução de embalagem. Não vai me espantar, não vai espantar a gente daqui uns dias a gente comprar o celular sem embalagem. E praticamente para a gente montar dentro das nossas casas. Então, eu trouxe essa curiosidade que eu achei bem interessante, que realmente, quanto mais embalagem, eu otimizo carga, consigo transportar mais. Então, se você olhar todo o custo agregado na cadeia, a gente tem uma redução bem significativa. Energia limpa, energia solar, né? Hoje, grande parte dos armazéns, os que não estão adequados, que estão sendo construídos agora, já está vindo com essa tecnologia embarcada no próprio armazém, né? Que é realmente os armazéns sendo construídos com a tecnologia de energia solar. Então, isso é uma visão que os locadores, os proprietários têm, também uma visão de redução de custo para ele, de investimento, na verdade, na construção, e também proporcionar uma redução de custo para o seu locatário. Então, a gente vê muita tendência disso. E alguns armazéns que não possuíam essa tecnologia quando construído, já estão sofrendo essa adequação. É um investimento necessário para quem quer se enquadrar nessa política de energia limpa, e depois se torna realmente bem sustentável e também interessante falando de custo. Veículos elétricos, acho que já é uma ascensão, todo mundo está ouvindo falar, alguns veículos trazem polêmicas, né, com relação à energia, já temos caminhões sendo lançados nesse formato, mas eu trago também uma reflexão de comparação, né? A gente viu ali que o Brasil hoje possui 13% da sua malha, ela é pavimentada. A gente precisa entender se a gente tem mais que 13% de malha pronta para receber esse tipo de veículo, né? Se a gente tem os postos corretos para recarga, né? Se a gente tem a condição necessária para que esses veículos consigam seguir viagem e assim,
deixar a cadeia realmente mais barata, não mais caro com manutenções mais periódicas. É aqui uma breve comparação, tá, sobre energias, e toda a energia produzida no país, 83% de produção natural, a produção nacional, 63% delas são de hidrelétrica, 9,3% a gente considera como eólica, né, a gente tem como energia eólica, biomassa e gás atinge 8,9%, e a solar ainda meio que timidamente, mas cada período subindo um pouquinho, 1,4% de representatividade na geração de energia. E aqui eu trago o outro ponto sobre colaboração de parcerias, né? Hoje, se a gente não tiver uma parceria, a gente fica um pouco engessado, a gente fica focado somente no produto, quando a gente quer olhar produção, logística, comercial, financeiro, a gente acaba não olhando nada, vamos dizer assim, quando a gente fala de organização. Então, a colaboração de parcerias para nós é extremamente importante. Uma curiosidade aqui no Brasil, né, com relação no ano 2023, teve um aumento de 5,1% de abertura de empresas, né, totalizando mais de 1 milhão e 150 mil empresas abertas no ano de 2023. E como que a gente vai estruturar, como que a gente vai poder fazer essa distribuição? Se a gente não tiver parceria, são 1 milhão de empresas trabalhando por conta própria. Então a gente não gera, então a gente precisa realmente ter as parcerias nas pontas, no fluxo produtivo, na distribuição, porque senão a gente realmente fica estagnado. E além de ser a parceria, além de ser uma estratégia de marketing, né, infalível, né, que faz que você chegue mais longe com o seu produto a fim, com a sua entrega, com a sua marca, e nos casos dos players, conseguir atingir a totalidade maior de pessoas em longa distância, né, fazendo extensões de pontos de entrega, né, e consegue realmente abranger uma maior malha de clientes. Quando a gente fala de marketing, né, é uma marca infalível, né? Você tem um parceiro hoje que estampa a sua marca, seja ela no veículo, seja na embalagem, você está levando a sua marca, está levando a conhecimento de pessoas onde você não atingia, para que conheçam também o seu nicho de negócio. E como que a gente consegue fazer isso, né, pessoal? Eu considerei alguns pontos bem importantes aqui, as melhores práticas para o desenvolvimento de parceria, né? Primeiramente, tem que ter uma comunicação muito eficaz, né? Deixar claro o que eu preciso de parceiro, qual que é a minha área de atuação e onde que eu preciso que ele seja inserido, né? Deixando claro qual é o objetivo dele. Quando a gente fala de definição clara de expectativas, o que eu espero do cliente como meu parceiro, né? O que o meu cliente lá na ponta espera que chegue o produto para ele com a minha marca e sendo entregue por um parceiro. Então, esse alinhamento de expectativa é extremamente importante, seja ele de alinhamento de KPI, seja ele de SLA, seja ele de como a pessoa vai trabalhar, a questão de horário, se eu tenho sugestão de roteirização para ele. Então, eu preciso deixar muito claro para o parceiro qual é a minha intenção e qual que é a minha realidade falando de empresa. Responsabilidade de prazo, a gente precisa realmente tratar sobre responsabilidade de prazo. A gente tem um prazo como cliente final. O cliente final ele quer receber o seu produto no prazo que a gente estipulou. É mais uma curiosidade, nesse meio tempo aqui, a gente conversou um pouquinho sobre prazo, né? Janela de entrega, né? Como é que é o transit time do pacote da hora que eu preparo ele até chegar no cliente? Então isso a gente tem que medir. Se a gente apontar como entrega e não entregar, a credibilidade do negócio acaba sendo, né, acaba sujando a marca. Então a tendência dessa pessoa voltar a comprar com o player ou com a empresa, com a nossa empresa, né, ela tende a diminuir. Identificação de oportunidades. Então, as mesmas oportunidades que eu tenho como contratado, como contratante, eu preciso passar as mesmas oportunidades que o meu contratante tem. Então, a gente precisa deixar muito claro quais são as oportunidades que temos no negócio, semente aberta, ouvir, né, criar esse nicho de abertura para que os parceiros também tragam a necessidade deles, o que eles estão passando na ponta, para que a gente entenda o negócio e consiga melhorar também a malha para que seja entregue. Compartilhar recursos e experiências. Então, um dos desafios que tem para grandes empresas é associar, né, a grande tecnologia com parceiros. Grande parte dos parceiros não tem a mesma proporção de tamanho que muitas empresas. E quando a gente fala de compartilhar recursos e experiências, se eu tiver hoje um armazém todo ele robotizado, né, todo ele automatizado, um sistema muito claro de roteirização, eu preciso que o meu parceiro também entenda o que está sendo
proposto, e se ele tiver como se adequar à operação, deixa de ser uma extensão, passa a ser realmente, né, a trabalhar em conjunto novamente. E a criação de valor mútuo, né, o famoso ganha-ganha. Né, ninguém entra numa parceria para ajudar o colega porque gostei de você, gostei da cara da sua empresa, gostei da sua marca, sou cliente, vou te ajudar. Então a gente tem que ter uma criação de valor mútuo. Então o valor mútuo cara, é praticamente todo mundo ganha a sua parcela dentro da sua responsabilidade. Beleza, senhores? Estamos acabando já. E aqui eu trago só uma curiosidade. Todo mundo sabe o que é essa cena aqui ou não? Já viram essa cena? Já viram, né? Quem não viu essa cena aqui, essa foto aqui ainda? Grande parte. Pessoal, essa foto aqui, quando fala de sentimento, ela me representa agora. Que essa aqui é quando um jogador de futebol, ele é convocado para a seleção, ele passa ele passa por um pequeno trote, vamos dizer assim. Ele vai lá na frente, com um monte de gente experiente, várias pessoas lá que já estão velhos de seleção, e vai lá e fala umas palavrinhas. Então esse é o meu sentimento agora. Então eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês esse material. Né? Confesso que eu estava um pouco apreensivo, ainda mais depois da queda de energia. Eu vou pisar na grama descalço depois para ver se desenergia. Mas esse é o meu sentimento agora. Então, sinto muito orgulhoso de poder participar com todos vocês. Agradeço novamente a BDI pelo convite, a Bruna, a Gabi, que a gente trocou bastante durante os longos 4 meses de conversa. E é uma honra, mais uma vez, poder participar aqui. E não podia agradecer também a família, né? Eu queria agradecer a minha esposa que está nos assistindo agora, que ela sabe muito bem o quanto era o meu sonho estar aqui à frente, né, poder falar algumas coisas para vocês, poder compartilhar com vocês. Me ajudou bastante também na construção do material. Então, te agradeço, meu amor. Um beijo para você, para minhas filhas. E de coração, pessoal, agradeço a todos os meus companheiros também, meus colegas de trabalho que estão assistindo a gente para a live. E encerramos aqui. Segue o meu contato de LinkedIn, o e-mail pessoal e o corporativo e o telefone. Muito obrigado, pessoal. Legal, Kleber. Gratidão enorme pela sua presença, fantástica apresentação. Alguns temas que chamaram bastante atenção, principalmente nesse tipo de trabalho que vocês fazem aí. Infraestrutura de transporte é uma delas, né? Ou seja, 13% de pavimentação de rodovias. Pode parecer, às vezes a gente pensa, mas isso é lá no First Mile, no Middle Mile. Só que se você não tem o Middle Mile e o First Mile, você não tem o Last Mile, certo? E isso acaba afetando. Vamos abrir para perguntas. Quem tem uma perguntinha para o Kleber? Primeiramente, boa tarde, sou Marcos, da M. Dias Branco. Primeiro, queria saber como libera minhas compras da Shopee lá no Porto, lá da alfândega. Na verdade, a pergunta é, vocês provavelmente estão fazendo parceria com várias empresas aí para maximizar a distribuição e chegar com um drop mínimo lá na ponta, né? Como que vocês estão chegando, principalmente norte e nordeste do país, hoje? Qual que é o volume e frequência que vocês têm de cargas? Bom, Marcos, obrigado pela pergunta. A liberação de carga eu vou ficar te devendo, essa é uma divisão um pouco diferente do que a gente atua nacional. Mas quando eu tiver a resposta, eu te falo. Como que a gente chega no Nordeste, tá, pessoal? Hoje um dos desafios nossos para o Nordeste é o transit time. Então a gente tem muita carga do Nordeste que sai de São Paulo, o transit time muitas vezes até de 5 dias. Hoje estuda-se já, né, não só nós como Shopee, mas como as outras marcas também estudam o processo do fluxo aéreo. Então, para que eu tenha um fluxo aéreo enxuto, eu tenho que ter uma demanda de volume, né, que eu consiga pagar isso. Né? E hoje a cubagem de uma aeronave, por exemplo, você mandar para o Nordeste, ela me limita a 9 mil pacotes. Ela tem uma tonelagem máxima, né, que eu consigo colocar. E todo esse custo precisa estar embutido por trás também. Quando a gente fala de transit time, se eu fizer uma malha aérea daqui para lá, eu tenho que considerar todos os outros custos. Então, eu preciso considerar raio-x, que eu preciso colocar na operação. A ANAC não autoriza que viaje alguns tipos de produto. Né? E assim, para a diminuição de transit time é uma das saídas, né? E a frequência de como a gente vai mandando isso. Hoje, para o Nordeste, tem uma gama muito forte.
A gente tem uma saída muito boa de volumes para Nordeste, não só Nordeste como Centro-Oeste. Porém, ainda é um desafio essa questão do transit time. E volta muito do que a gente falou agora um pouco do conteúdo sobre infraestrutura que eu encontro, né? Então, a gente sabe que algumas determinadas regiões do país as estradas não são muito favoráveis, então demoram mais. Então, eu preciso andar mais devagar com o veículo. Então, é um desafio nosso, tá? É um desafio nosso para realmente diminuir esse transit time e trazer uma experiência maior e melhor para o cliente com a redução de tempo de entrega para ele. Eu te respondi. Obrigado. Boa. Opa, aí já tem network. Então, durante o cafezinho aí, bater um papo sobre essa sinergia. Interessante aí também é a possibilidade de, eventualmente, de explorar um pouco os modais de transporte. Apesar que quando fala em modais, né, no Brasil, ferrovia pouco funciona, né? A cabotagem está se fortalecendo um pouco. Mais alguma pergunta? Fechamos? Tem alguém Desculpa. aqui? Você falou da questão do que o consumidor aprendeu a comprar roupa pela internet, perdeu aquele medo na questão de ter que trocar, comprar o tamanho certo. Como que vocês tratam a logística reversa desses produtos? É o cliente que paga, vocês que pagam? Como que vocês fazem quando o cliente troca porque não serviu? Então, existe uma questão bem importante aí. Quem que paga a conta, né? Hoje, o custo de reversa para a parte logística, ela tem uma significância muito importante com relação a custos. Né? Hoje, né, dependente da negociação, de repente você faz uma negociação de porcentagem com o seu seller, com o seu vendedor, né, até 7 dias, devolução grátis, por exemplo. Hoje, esse custo operacional passa a ser das operações. Eu preciso voltar com o veículo que não precisaria voltar com as devoluções. Então, hoje, também, assim como o transit time, é uma coisa que a gente precisa buscar a receita correta. Então, o custo hoje de reversa, para nós, ainda é uma incógnita com relação a quem paga a conta. A gente consegue, sim, em alguns momentos, para fidelização, garantir uma entrega a zero custo, porém, acaba não sendo sustentável dependendo do volume, né? Então, a gente também tenta estimular que os players façam a venda correta, façam alguns questionários sobre tamanho, disponibilize gabaritos, né, sobre tamanho. Se vocês perceberem na plataforma, tem lá, quando você fala uma roupa, tem os centímetros, o tamanho que se enquadra, justamente para que ele consiga e a gente consiga disponibilizar para ele que ele faça a compra correta. Então, esse também é um dos desafios nossos com relação à reversa. Respondi? Maravilha, pessoal. Mais alguma pergunta para o Kleber? Assunto interessante. Tem mais uma ali. Kleber, primeiro a Shopee é empresa chinesa, né, e a gente tem aprendido bastante com a China e o poderio que eles trazem econômico. O que você pode compartilhar com a gente do que você, dentro da Shopee, consegue ter de boas práticas de gestão e logística da China que vocês estão implementando aqui no Brasil? Boa pergunta, Mauro. Bom, hoje a gente busca, quando a gente fala, por isso que eu frisei bastante pontos de parcerias, tá? Quando a gente fala de pontos de extensão, é uma prática bastante importante, quando a gente fala de pontos de extensão, é buscar o parceiro que está em uma determinada região que eu não consiga chegar com uma operação própria. Então, quando a gente fala de extensão, a gente tem uma sigla, né, que é o Exchange Point, e a gente consegue otimizar e ganhar no mercado, ganhando barganha nessa determinada região. Por exemplo, prático, se eu montar o Exchange Point hoje em Águas de Lindóia, né, grande parte desse hub host, vamos dizer assim, quem vai produzir para cá é o hub de Campinas, que vai trazer a carga para cá para distribuir. E assim eu vou fomentando a região, e a tendência é que a volumetria para essa determinada região se justifique até que a gente consiga abrir uma operação própria e seguir o segmento eliminando vários zeros dentro da cadeia. Então, essa é uma prática que a gente faz, né, e vem dando certo. E essa parte de aumento de volumetria, ela vem sendo proporcional conforme eu vou aumentando também a nossa demanda de entrega. Maravilha, muito bom. Pessoal, acendeu a nossa luz vermelha, significa que o nosso tempo está encerrado. Eu sei que tem mais perguntas,
Vamos fazer o seguinte, a pergunta que seja feita pelo WhatsApp, ou então um papo aí durante o evento, um cafezinho ou coisa desse tipo, eu posso chamar o vídeo de descompressão agora, né? Então vem um vídeo de descompressão e depois Pessoal, nós muito seguimos obrigado. adiante.